Por que a Globo não está mostrando os jogos da Eurocopa? E por que o SBT não mostra os jogos do grupo da Argentina na Copa América? Nesse vídeo você vai entender por que a TV aberta muitas vezes parece te deixar na mão, mas elas têm lá os seus motivos. Muito bem, pessoal, desde que começou a Eurocopa 2020, disputada, é claro, agora em 2021, a Globo tem sido criticada por ter mostrado apenas uma partida da fase de grupos, que foi o jogo entre Inglaterra e Croácia, no domingo, no dia 13, e ela conseguiu com isso 9 pontos no Ibope em São Paulo. Vamos marcar agora essa informação, é muito importante, só que não mostrou mais nenhum outro jogo, inclusive do Grupo da Morte, que tem Alemanha, Portugal, França. Todos esses jogos estão ficando ou exclusivos no Sport TV ou no máximo sendo abertos no Globoplay, no Globoesporte.com, ou seja, na internet. E é claro, as pessoas criticam, porque afinal de contas, em 2016 tinha a Band transmitindo todos os jogos. O que elas não lembram muitas vezes é que a própria Globo é a dona dos direitos de transmissão e em 2016 também mostrou poucos jogos da competição europeia. Só que a partir do momento em que o Theo José participou de uma live aqui no nosso canal na semana passada e disse que o SBT tem direito a todos os jogos da Copa América e não apenas um pacote, como tinha sido divulgado inicialmente, o SBT também passou a ser alvo de críticas por não exibir jogos como Argentina e Uruguai, do outro grupo da Copa América. O Brasil está em um grupo, a Argentina está em outro, e o SBT até agora só mostrou os jogos da seleção brasileira. É claro que o fã de futebol, eu imagino que se você está aqui nesse canal, você é um deles, quer sempre que os canais abertos, que as emissoras de televisão gratuitas, mostrem o máximo de futebol possível. Mas elas têm os seus motivos para não fazer isso. Normalmente, quando você quer convencer uma emissora a transmitir todos os jogos, o exemplo usado é o da Band, porque a Band realmente, quando ela pega um campeonato, ela usa o máximo de jogos possível. Ou seja, quando ela tinha Eurocopa, quando ela mostrou Copa América nos anos 90, nos anos 2000, sempre tinha muito futebol naquele que é conhecido até hoje como o canal do esporte. Não é o caso da Globo, não é o caso do SBT e muito menos era o da Record quando ela também mostrava futebol. Muita gente fala que a Record mostrava todos os jogos da Eurocopa, o que não é verdade. A emissora do Edir Macedo em 2004, por exemplo, fez uma cobertura muito legal, muito acima, especialmente depois de a edição 2000 ter ficado exclusiva do Sport TV e da DirecTV. Mas a Record não mostrou todos os jogos daquela competição, não. No dia da abertura, Portugal e Grécia foi transmitido pela Record para o Brasil. Mas a Record não exibiu o segundo jogo daquele dia, que foi exclusivo do Sport TV. Então isso de mostrar todos os jogos de uma competição acontece especialmente na Copa do Mundo. E aí por que a Globo mostra todos os jogos na Copa do Mundo? Porque ela vende um pacote publicitário extra. Os patrocinadores da Copa do Mundo na Globo não são os mesmos do pacote de futebol do dia a dia, do Campeonato Brasileiro, dos estaduais, da Copa do Brasil. Então há uma entrada financeira que faz valer a pena essas transmissões, além do fato de que a Copa do Mundo, pela participação do Brasil, atrai mais o interesse das pessoas do que competições sem a seleção brasileira, que é o caso da Eurocopa. Então por que a Globo está mostrando apenas 5 jogos na Eurocopa inteira este ano, sendo um na fase de grupos e a projeção de ser um por fase no mata-mata, oitavas, quartas, semi e também a final? É porque a Globo, ao mesmo tempo, tem um compromisso com a sua grade de programação de não poder ficar mexendo toda hora com o que está ali, jornais, novelas, programas, e também não tem um pacote publicitário da própria Eurocopa, como é o caso da Copa do Mundo. Então vale muito a gente ficar olhando a audiência normal do dia a dia da Globo. Eu posso concordar com você que deveria ter transmitido Alemanha e Portugal no último sábado pela Eurocopa. Foi um jogão, 4-2, Cristiano Ronaldo estava em campo, a seleção da Alemanha jogando muito e Portugal mesmo apanhando no placar no começo do segundo tempo, indo pra cima e até tendo assustado um pouco depois que diminuiu o placar. Sim, é verdade, mas a Globo também tem um compromisso em valorizar as transmissões do Sport TV, que é o seu canal pago, e que nos últimos meses tem perdido competições. O canal campeão, como eles chamam, perdeu a Libertadores da América, perdeu o Campeonato Carioca, tudo rescisão que a Globo fez no ano passado. Outras competições que ele poderia ter disputado e não levou, a UEFA Champions League, por exemplo, que por mais 3 temporadas será uma exclusividade dos canais da Warner Media, ou seja, TNT e o Space aqui no Brasil. O Sport TV perdeu muito com essas saídas de campeonatos e precisava de uma competição que fosse aí a sua grande estrela para junho e para julho. Lembrando que a Copa América também não é do Sport TV, ela está nos canais Disney. Então o Sport TV precisava disso como um chamariz aí para novos assinantes. Se não na TV paga, porque sim, a TV por assinatura tem perdido clientes nos últimos anos no Brasil com a crise econômica e com a própria mudança dos costumes. Mas pelo menos no Globoplay mais canais ao vivo, que é uma forma que a Globo encontrou para vender os seus canais, o Sport TV, a Globo News, o GNT, o Multishow,
sem precisar das operadoras, sem precisar daquela burocracia que é contratar uma operadora que vai te cobrar 200, 300 reais num pacote só para você ter os canais que são da Globo e que também são alguns dos mais assistidos da televisão brasileira. Mas e no caso do SBT? No caso do SBT, a gente tem que ficar atento à questão da audiência. Os Jogos do Brasil têm ido bem para os padrões da emissora. Por mais que a gente tenha que dizer que os Jogos do Brasil têm muito menos audiência agora do que tinham na Globo, e que a Copa América está experimentando alguns dos seus piores índices no Ibope, nós não podemos também deixar de olhar para o lado da grade do SBT, que normalmente fica ali entre 6, 7 pontos, no máximo, na melhor das hipóteses, 8, 9, e que com a seleção brasileira tem conseguido aí médias de 2 dígitos de forma constante. No primeiro jogo foram 14 pontos, o segundo consolidou na média arredondada para 13, ou seja, uma audiência que está parecendo estável. Imagine no mata-mata, pode ser que melhore. Mas como seria transmitir um Argentina e Uruguai numa noite de sexta-feira às 9 horas? Será que o SBT teria vida fácil contra a novela da Record, contra a novela da Globo? O público que não gosta de futebol não ficaria o tempo todo nas duas rivais? Será que teria público para fazer esse jogo ter mais audiência do que a grade normal do SBT? Esse é o ponto que a gente precisa observar também na grade da Globo, porque nem todo jogo da Eurocopa seria um Portugal e Alemanha. E a Globo nos últimos dias tem sofrido muito na concorrência com a Record, especialmente de tarde. A Eurocopa tá rolando com jogos às 10 da manhã, 1 da tarde, 4 horas, e nesse período, com a cobertura do caso do serial killer de Brasília, a Record tem conseguido índices espetaculares de audiência lá em Goiás, no Distrito Federal, mas também aqui em São Paulo, que é o mercado publicitário mais importante aí para o pessoal que compra cotas de publicidade nas emissoras. Ou seja, a Globo tem que tomar muito cuidado para não perder para a Record com um jogo que não interessa assim a tanta gente. Eu concordo que a Alemanha e Portugal poderia ter sido transmitido. Era um sábado à tarde, era uma outra condição. Mas durante a semana, não adianta só criticar a Globo sem lembrar que ela é uma emissora não de esportes, mas uma emissora geral. É uma emissora que tem que agradar a todos os públicos. E o futebol na Globo não tem tido resultados tão espetaculares assim. Esses 9 pontos que eu falei no começo do vídeo que a Globo conseguiu com Inglaterra e Croácia melhorou e muito a média dos últimos domingos na emissora. Mas se a gente pegar esporte ao vivo num domingo de manhã, não é tão espetacular assim, sem trocadilho com o esporte espetacular. Mas lá em 2020 a Fórmula 1 dava exatamente esses 9 pontos, 10 às vezes. Inglaterra e Croácia, um jogo de futebol que em tese teria mais público no Brasil do que a Fórmula 1, em tese, acabou mostrando a mesma audiência que as corridas davam no ano passado, ou seja, não cresceu tanto assim. No futebol do dia a dia, a gente vê casos de audiências cada vez menores, especialmente em São Paulo. O jogo entre Juventude e Palmeiras na última semana marcou 18 pontos em plena quarta-feira à noite. Sim, teve concorrência da TNT no mesmo horário, mas não costuma perder tanto ponto assim a Globo por causa dos jogos na TV paga. A gente pode ver também que Corinthians e Atlético Goianiense na Copa do Brasil ficou ali com 20, 21 pontos, sendo que nos anos anteriores, mesmo tendo Sport TV transmitindo ao mesmo tempo a Copa do Brasil, eles nunca ficavam abaixo dos 25, 26 pontos. Tem uma queda evidente acontecendo na televisão e que só nos jogos do Flamengo a gente não percebe. Afinal de contas, o Flamengo vive uma excelente fase, é campeão brasileiro nos últimos 2 anos, ganhou a Libertadores em 2019, ganhou campeonatos cariocas, ganhou Supercopa do Brasil 2 vezes. É um time que tem empilhado taças, e lógico, a torcida vive um grande momento. Mas para os outros times que não estão tão bem assim, prevalece aquela lógica de sempre no Brasil. Se o time vai mal, a audiência cai também. E aqui em São Paulo, o futebol tem caído até em jogos que o Palmeiras estava disputando título, como foi o caso na Copa do Brasil. O jogo contra o Grêmio, em março, rendeu 26 pontos de média, o que é espetacular para um domingo à tarde, mas que não chega aos 30 pontos que a emissora costumava dar com grandes decisões. O futebol tem perdido sim o espaço na TV aberta. A culpa é do próprio produto como um todo. O futebol está banalizado, tem jogo toda hora. Quem organiza os campeonatos não pensa em melhorar o que está sendo entregue ao telespectador, só coloca um time de um lado e outro do outro, e não se importam com a qualidade do futebol que vai ser apresentado, se os times têm condição ou não de fazer um jogo bonito, nada disso mais interessa. O que importa é entregar de qualquer jeito. E isso está tendo repercussões nos índices do Ibope, com certeza está. A gente está vivendo um momento de pandemia, o futebol está sem torcida nos estádios, para quem vê pela televisão pode até ter ficado também um pouco mais chato, porque não tem aquele clima, e se você viu os jogos da Eurocopa no Sport TV, sabe do que eu estou falando, isso altera também a qualidade da transmissão, o clima da transmissão, muita gente pode ter largado um pouco o futebol por causa disso, não sei. É assunto que a gente vai debater juntos daqui pra frente até chegar a uma conclusão. O fato é, os números estão menores hoje na televisão com os jogos que a Globo transmite. E a gente cobra a audiência do SBT, cobra a audiência da Record no Campeonato Carioca, mas não olha muito para essa queda que está tendo na Globo. É muito importante para a gente entender o movimento, o momento mesmo que a gente está passando. E você que diz aí que a Band passava todos os jogos, realmente, a Band passava todos os jogos.
Mas aí, mais uma vez, eu peço atenção à grade normal da emissora. A Band sem jogo, sem uma grande atração, fica ali entre 1, 2 pontos, 3. Quem levanta as médias dessa emissora, quem consegue fazer isso? É o programa do Datena, é o Jornal da Band e o futebol ao vivo. Então qualquer jogo de Eurocopa que consiga 4, 5 pontos está fazendo um grande trabalho. Só que em 2021, por alguma questão interna, financeira, de estratégia, a Band não quis transmitir a Eurocopa. A informação é essa, o Gabriel Wacker até falou no seu perfil no Twitter essa semana e já tinha comentado anteriormente até em live aqui no nosso canal. A Band recebeu sim a proposta para ser sublicenciada da Globo na Eurocopa, com valores semelhantes a 2016, só teria correção da inflação no período, mas não quis transmitir. Ou seja, a Globo não tirou a Eurocopa da Band, foi a Band quem não quis transmitir. A emissora tem feito investimentos nos últimos tempos, comprou a Fórmula 1, vai levar o Faustão para a grade, outros programas virão por aí, até a dramaturgia, fala-se no futuro que a Band vai investir, inclusive com novelas menores, que se assemelham mais às séries, enfim, a Band não quis transmitir a Eurocopa. E tenho certeza, se ela tivesse os direitos de transmissão da Euro e da Copa América, a gente teria uma grade hoje composta de futebol basicamente o dia inteiro. Porque das 10 da manhã até 11 horas da noite, quando termina o último jogo da Copa América, ela teria índices de Ibope incríveis. Ela teria uma média-dia impressionante, que faria talvez ela se aproximar em alguns momentos do SBT. Mas o SBT não briga com a Band. O SBT briga com a Record, e muitas vezes colocar no ar jogos que não são da seleção brasileira poderia mais prejudicar do que ajudar a emissora nessa batalha diária que ela tem para manter ou conquistar a vice-liderança na audiência geral. Bom, eu fiz esse vídeo para responder a uma das perguntas que vocês mais fizeram nas últimas semanas, por causa da Eurocopa, por causa da Copa América, mas quem sabe esse vídeo não seja o começo de um novo formato, uma espécie de um Alan Explica. Manda sua dúvida, tudo que você tiver aí de curiosidade sobre o mundo da mídia esportiva, se mais gente tiver, vale um vídeo aqui pra gente explicar também. Vamos ver se a gente consegue emplacar um novo formato aqui, e fica o convite mais uma vez para você que ainda não for inscrito no canal, fazer a sua inscrição, é de graça, é tranquilo, você clica aí, ativa as notificações no sininho para ficar sempre por dentro dos assuntos da mídia esportiva. Tem outros conteúdos do canal aparecendo para você aqui nos cards, eu vou te esperar no próximo, hein? Um grande abraço para você e até lá!